Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Kotlin. E nessa aula a gente vai começar a entrar nos conceitos de orientação a objetos, trabalhando aqui primeiramente com os conceitos e a sintaxe do que são classes e objetos. Bem, classes são uma forma de você agrupar indivíduos de natureza semelhante de acordo com suas características e comportamentos. Por exemplo, animais são indivíduos de natureza semelhante, vão ter características semelhantes e comportamentos semelhantes. Os atributos são justamente as características dos indivíduos da classe. No nosso exemplo de animal, todo animal vai ter uma idade, uma cor predominante, algo do tipo. Métodos vão definir justamente os comportamentos dos indivíduos da classe. Todo animal vai emitir um barulho, vai se alimentar de alguma coisa, etc. E um objeto é uma instância dessa classe, porque uma classe é um conceito, o conceito de animal. Agora, um animal físico, o seu cachorrinho que você tem em casa, ele é uma instanciação dessa classe, um objeto dessa classe. Pois então, vamos para o código. Como que a gente declara uma classe? A gente declara uma classe com a palavra-chave class, seguido do nome da classe. Por padrão, o nome da classe sempre começa com letra maiúscula. Dentro, então, dessas chaves, a gente define os atributos que essa classe tem, as características. Para isso, você vai precisar do nome, que você vai colocar a esse atributo, o nome da variável, igual desse atributo, o tipo desse atributo, se é uma string, um inteiro, um booleano, e você pode definir também um valor padrão para esse atributo, que se você não mudar, vai ter esse valor padrão. Por exemplo, a classe animal, ela pode ter aqui o atributo nome, que é do tipo string, é texto, e pode vir com por padrão nome e sub. Pode ter uma espécie, também uma string, e pode vir por padrão definido como cachorro. Pode ter uma idade, um inteiro, e pode vir por padrão que o indivíduo da classe tem 5 anos. Além disso, observem aqui que nessa primeira atributo, a gente já começa aqui com a palavra-chave var, que declara a variável, sem nada disso antes. Na segunda, a gente tem a palavra-chave antes dela, private, que significa privado. E no terceiro atributo, antes disso, a gente tem a palavra protected, que significa protegido. Bom, se não perceber nenhuma palavra-chave, isso quer dizer que esse atributo é público. O que isso quer dizer? Que ele pode ser acessado por qualquer outra classe. Se lá da minha classe main, eu estou sem animal, eu consigo acessar, tanto para ler quanto para alterar, o atributo nome desse objeto animal. Agora, se um atributo é privado, eu só consigo acessar esse atributo espécie dentro aqui dessa própria classe animal. Eu vou conseguir acessar ele, por exemplo, dentro dos métodos que eu defino para a classe animal. Mas quando eu estou acima da minha classe main ou qualquer outra classe que fizer uso da classe animal, eu não vou ter acesso de forma nenhuma a esse atributo espécie do objeto animal. Já a palavra-chave protected define um atributo protegido. É semelhante ao privado, mas não é só essa classe que vai ter acesso a esse atributo, mas também as classes filhas dela. Essa questão de classes filhas é um conceito de herança que vai ser abordado com mais detalhes no próximo vídeo. Agora, para adicionar métodos, adicionar os comportamentos a essa classe. Os métodos também podem ser públicos, privados ou protegidos. Nesse exemplo aqui ele é público, porque não tem nenhuma palavra-chave antes dele, mas poderia ter private para definir um método privado ou protected para definir um método protegido. E aqui a gente tem um método chamado fazer barulho. A gente define aqui com essa palavra-chave fun para definir o método. E aqui dentro dos parênteses nós podemos colocar quaisquer parâmetros que sejam necessários. E dentro da chave nós definimos o código a ser executado com esse método chamado. No caso aqui ele só printa na tela, por exemplo, com os valores padrões que temos aqui, Scooby, o cachorro, está fazendo algum barulho. Além disso, eu vou explicar também relacionado a métodos o conceito de overload, ou sobrecarga. Nessa mesma classe, nessa classe animal, a gente pode ter 2 ou mais métodos com o mesmo nome. Temos aqui fazer barulho aqui, vou fazer barulho aqui. A única coisa que diferencia esses 2 métodos é que esse aqui não tem parâmetro nenhum, e esse aqui tem como parâmetro uma string barulho. Então, quando você chamar esse método, baseado nos argumentos que você passou para esse método, ele vai saber qual executar. Se você não tiver passado nenhum, ele vai executar esse método aqui. Se você tiver passado uma string, ele vai executar esse método aqui.
printando aqui, inclusive o barulho que você passou como argumento. Esse é o conceito de sobrecarga. A gente pode ter 2 ou mais métodos com o mesmo nome, desde que a assinatura seja diferente, possuindo aqui argumentos diferentes. Agora, a sintaxe para instanciar um objeto. Ali a gente define uma classe é um conceito abstrato. Agora é para definir um objeto de fato. Definir um animal que pertence a essa classe. A gente coloca aqui, cria uma variável com o nome que a gente quer, e coloca que essa variável vai receber o nome da classe e parênteses aqui. Com isso, a gente pode lidar, então, com os atributos do objeto. Por exemplo, por padrão, quando a gente instancia esse animal aqui, por padrão, o nome dele é Scooby. A gente pode acessar o nome e mudar ele com o nome da variável, ponto, nome do atributo, o animal, ponto, nome, e atribuir a esse um novo valor, assim como a gente atribui a uma variável normal. Então, a partir de agora, o nome do animal é X. Eu estou sobrescrevendo o novo valor daquele atributo, e eu posso retornar ele também aqui, por exemplo, nesse print. O nome do animal será o animal.nome. Esse vai retornar o nome do animal, que a gente definiu aqui, que é Rex. Além disso, depois a gente instancia a nossa classe. Para chamar o método, a gente usa o nome da variável, title, o nome do método, com os parênteses aqui para passar os argumentos que a gente quiser. Uma coisa mais avançada que é muito importante mostrar é que os objetos, essa variável que a gente tem aqui, por exemplo, para animal, ela é, na verdade, uma referência para a instância de animal. No Kotlin, os objetos são referências a instâncias de classes. Então, quando você cria um objeto, você está criando, na verdade, uma referência para essa instância de classe. Por exemplo, aqui, a gente declara 2 constantes do tipo animal 1 e animal 2. Aqui, com o animal 1, a gente está, de fato, instanciando o animal. A gente aloca espaço na memória RAM para uma nova instância de animal. Tudo vai ter espaço na memória RAM para guardar os atributos, por exemplo, e assim vai. E aqui a gente define, por exemplo, animal.nome recebe Rex. Então, a instância a qual o animal se refere vai colocar aqui no atributo belo recebe Rex. Quando a gente coloca aqui que o animal 2 recebe animal 1, animal 2 não copia os valores do atributo de animal. Animal 1 contém uma referência àquela instância de animal. Se animal 2 vai receber o conteúdo de animal 1, animal 2 vai receber a mesma referência àquela mesma instância de animal. Então agora, animal 1 do animal 2, eles apontam para a mesma instância. Então, se eu tinha colocado que aquela instância recebeu o nome de Rex. Se eu colocar agora que animal 2 recebe o nome de Snoopy, eu vou printar aqui animal 2.nome, vai printar a tela Snoopy. Se eu printar a tela animal.nome, o nome impresso também vai ser Snoopy. Porque aqui eu defini que o animal 2 aponta para a mesma instância que a animal 1 apontava. Então, quando eu alterei aqui o nome de Snoopy, tanto o animal 1 quanto o animal 2 apontam para a mesma instância. E agora o nome dessa instância é Snoopy. Então, tanto o animal 2.nome quanto o animal 1.nome, todos apontam para a mesma instância, essa instância tem o nome de Snoopy. Então, essas 2 linhas aqui vão pintar a tela Snoopy, que é o nome da nossa instância, que a gente só tem uma instância, mas que ela é referenciada por 2 variáveis, animal 1 e animal 2. É isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar aí alguns outros conceitos importantes na questão de orientação a objetos. Muito obrigado por assistir.